Oi, gente! Um domingo muito especial. Além de ser comemorado o Dia dos Pais, torcedores do esporte, do Náutico e do Central com motivos especialíssimos, né, para comemorar esse domingão. O esporte conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2025. Depois de 141 dias, 19 jogos de jejum, o esporte voltou a comemorar uma vitória nesta temporada. E fora de casa, contra o Grêmio lá em Porto Alegre. O Náutico venceu também fora de casa, subiu mais uma posição, agora é o vice-líder da Série C e está a um ponto apenas, né, de matematicamente garantir a classificação à próxima fase. E o Central, outro time que jogou como visitante nesse domingo, conseguiu a classificação para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Diz aí, é ou não é um grande domingo para essas torcidas? Sem contar com o Santa Cruz, né, que ontem, no sábado, também garantiu a classificação para as oitavas de final da Série D, passando nos pênaltis contra o Sergipe. Tá aí o nosso vídeo anterior, é sobre o jogo do Santa, a classificação contra o time do Sergipe, que foi conquistada na Arena de Pernambuco nos pênaltis. Mas aqui a gente vai falar nesse vídeo de esporte, de Náutico, de Central, de Retrô também, né? O Retrô perdeu para o São Bernardo e segue em penúltimo lugar na Série C. Antes, quero convidar você a se inscrever no canal Rembrandt TV para deixar o seu like em todos os nossos vídeos, o gostei, né, o joinha, e também ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo aqui para você. Combinado assim? Espalha para a galera aí para se inscrever no Rembrandt TV. Ah, e não esquece de acompanhar lá os nossos episódios do Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias, estão todos à sua disposição aqui no canal. Tá combinado assim? Vamos lá, começar a falar dos jogos deste domingo, começando pelo esporte, né? Foi o último jogo da rodada, o esporte bateu o Grêmio em Porto Alegre por 1-0, um primeiro tempo muito fraco das duas equipes, mas um segundo tempo completamente diferente, com o esporte dando uma pressão, abafando o Grêmio dentro da sua casa, né? Na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E olha, saiu barato para o Grêmio. Era jogo para o esporte ter saído de lá com uma goleada em cima do Grêmio, porque teve oportunidade para isso. Léo Pereira perdeu gol, Derek Lacerda também perdeu oportunidade, o próprio Barleta, que entrou no finzinho da partida, também teve uma boa chance. E quase que o Grêmio conseguiu o empate no último lance, né? Olha que castigo não seria para o time do esporte depois de fazer 1-0 e perder pelo menos 3 chances claras para aplicar uma goleada no Grêmio em Porto Alegre. Mas o importante para o esporte foi somar esses 3 pontos, foi quebrar esse jejum de vitórias. Já durava 19 jogos. O esporte não conseguia uma vitória há 141 dias. A última vitória tinha sido na partida de ida do Campeonato Pernambucano, da final do Campeonato Pernambucano contra o Retrô, lá na Arena de Pernambuco, né? Na final, no jogo de volta na Ilha, o Sport perdeu no tempo normal e garantiu o título nos pênaltis. Então, o Sport respira aliviado, pelo menos nessa rodada, né, com essa vitória sobre o time do Grêmio. A situação do Sport ainda é muito difícil, o Sport está em último lugar com 9 pontos e mirando sempre aquele primeiro time fora da zona do rebaixamento, que hoje é o Vitória que já tem 19 jogos. O Sport, é bom lembrar, tem 2 jogos a menos. O Sport tem 17 partidas, assim como o Vasco também tem 17. O Juventude tem 16. O Juventude é o penúltimo colocado, tem 11 pontos. O Sport, pelo menos, já diminuiu 2 pontos aí para o penúltimo colocado. E tem que ser assim, como o Daniel Paulista vem falando, né? Jogo a jogo. Não dá para sair pensando, porque conseguiu a primeira vitória no campeonato, já pensar em não, vamos evitar o rebaixamento, agora vai, porque não vai ser difícil, não vai ser fácil, né? Muito ao contrário, vai continuar muito difícil a situação do esporte, continua muito difícil a situação do time rubro-negro no Campeonato Brasileiro. Mas é jogo a jogo. O esporte tem apresentado, a gente tem falado nisso, sinais de evolução, de melhora sob o comando do Daniel Paulista, mas precisa disso, da vitória. Mesmo jogando fora de casa, o Sport não pode sair pensando em empatar, que o empate é bom. Não, pela situação do Sport, o empate não é bom. Seja contra o Flamengo no Maracanã, o Palmeiras no
em São Paulo, né, no Allianz Parque, contra o Cruzeiro no Mineirão, contra o Atlético na MRV Arena, seja contra quem for, o Sport tem que sair com o pensamento, com o objetivo, com estratégia de tentar voltar com vitória. E claro, fundamentalmente, também vencer os seus jogos na Ilha do Retiro, né? Certamente essa vitória sobre o Grêmio vai dar aquela animada de novo aí na torcida rubro-negra. Próximo sábado o Sport vai enfrentar o São Paulo na Ilha do Retiro. Já é começando o retorno, com jogos de volta, ainda com esses 2 jogos pendentes da primeira parte do campeonato, jogos contra o Flamengo em casa e o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Mas é isso, 1-0 para o Sport, gol marcado por Mateuzinho no começo do segundo tempo e outros tantos gols que o Sport perdeu na partida, a chance que era aplicar uma goleada no Grêmio, né? E o Grêmio, apesar de não estar na zona do rebaixamento, está em 15º com 20 pontos, está ameaçado porque o futebol que o Grêmio mostrou nesta partida contra o Sport foi muito distante daquilo que a gente está acostumado a ver do Grêmio, né? Mesmo em Série B, nas passagens do Grêmio pela Série B, jogou muito mais do que está jogando este ano no Brasileirão. E o técnico Mano Menezes está de cabeça inchada com esse resultado. Vitória rubro-negra, a primeira do Sport, quando chegou ao seu 17º jogo no Campeonato Brasileiro. Sábado, confirmando, tem um jogo contra o São Paulo. O Náutico em Londrina, num horário diferente, né? 11 da manhã, o jogo foi disputado lá no norte do Paraná. E o Náutico quebrou a invencibilidade do Londrina, que não tinha perdido para ninguém ainda. Estava invicto como mandante. E o Náutico foi lá e fez 2-0, gols de Bruno Mezenga e Marco Antônio. E Bruno Mezenga, que tinha perdido um lance bizarro no primeiro tempo, fez um golaço no segundo tempo e ainda deu passe para o gol do Marco Antônio. Foi dele o cruzamento, um passe para o Marco Antônio de cabeça fazer 2-0 para o Náutico. Náutico que subiu na tabela, agora é vice-líder do Campeonato Brasileiro nesta Série C. Está agora a 1 ponto de matematicamente já garantir aí a sua presença. Vai garantir, né? Vai se classificar. Mas pode fazer isso de forma antecipada já na próxima rodada. O jogo será em casa contra o Anápolis, domingo que vem, às 7 da noite. Já foram disputadas 16 rodadas, faltam 3 para o final desta primeira fase. E o Náutico agora chegou a 29 pontos. Está a 7 pontos do Caxias. Caxias está fazendo uma grande campanha, tem 36 pontos, é o líder. Náutico é o segundo com 29, São Bernardo é terceiro também com 29 e a Ponte Preta em quarto lugar com 27. Londrina, Floresta, Brusque e Ipiranga completam o G8 dessa primeira fase de 20, passam 8 que serão divididos em 2 grupos de 4 para a segunda fase. E aí, os 2 primeiros colocados de cada grupo vão à semifinal e já vão ter garantido o acesso para a Série B do ano que vem. O técnico Hélio dos Anjos precisou fazer mexidas, importantes no time. Patrick Alan, que seria titular, ficou no banco de reservas com problemas musculares, se referiu dores musculares, foi preservado. O mesmo Paulo Sérgio, vale para o Paulo Sérgio, que estava à disposição para ser titular, para voltar ao time depois de cumprir suspensão, mas também com problemas físicos, não foi para o jogo, foi poupado, preservado, ficou no banco de reservas. Então é esse o jogo do Náutico, domingo que vem contra o Anápolis. Deixa eu ver só aqui a classificação do time goiano, porque não está fazendo um bom campeonato, né? Deixa eu só confirmar aqui para você. O Anápolis está em 14º lugar, então é uma chance importante aí para o Náutico já garantir logo essa classificação antecipada para ficar mais tranquilo para as últimas rodadas, sem perder o ritmo, porque é importante, quanto mais alto na tabela terminar a primeira fase, mais chances de ter algumas pequenas vantagens de, por exemplo, terminar o quadrangular jogando em casa, com o apoio da torcida, isso também acaba sendo importante. 2-0 então para o Náutico, resultado do jogo em Londrina. Há 8 jogos que o Náutico não perde e já são 4 vitórias seguidas do time comandado pelo Hélio Pinto César dos Anjos. Hélio César Pinto dos Anjos, o técnico do Náutico. Bom, agora para fechar, o Central de Caruaru comemorou a classificação inédita, né? Chega pela primeira vez às oitavas de final da Série D, depois de vencer o Lagarto em casa na rodada passada, na semana passada, o jogo de ida, 1-0, foi com a vantagem do empate para o jogo em Lagarto, no interior de Sergipe. O Lagarto saiu na frente, o Central empatou, já nos acréscimos o Lagarto fez 2-1
Resultado que levaria a decisão para os pênaltis, mas no último lance da partida, aos 57, o Central conseguiu um empate com o Ítalo e aí garantiu a classificação, fez festa lá no estádio Barretão, no interior de Sergipe, e agora vai encarar o Maranhão, o MAC, né? O Maranhão Atlético Clube, com vantagem, tá? Porque tem melhor campanha que o Maranhão até aqui, com isso faz o primeiro jogo fora de casa, em São Luís, e o jogo da volta será em Caruaru, no Lacerdão. Ao contrário do Santa, né, que vai enfrentar o Altos, com o primeiro jogo sendo em Pernambuco, e o segundo jogo, o jogo da volta, lá na casa do Altos, lá no Piauí, porque o Altos até aqui tem a melhor campanha que o Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro. Para fechar, o Retrô. Situação muito preocupante do Retrô, perdeu mais uma em casa, perdeu para o São Bernardo, que é um time que está na parte de cima da tabela, terceiro colocado, pontuação igual a do Náutico, e a vitória por 1-0 do São Bernardo aí deixa o Retrô, mantém o Retrô ali na penúltima posição, e a questão é que o Retrô está em 19º com 13 pontos, a diferença do Retrô para o primeiro time fora da zona do rebaixamento antes dessa rodada era de 3 pontos, já aumentou para 4, porque neste momento o ABC é o 16º colocado, tem 17 pontos, e o Retrô é o 19º, tem 13 pontos ganhos. Tá difícil a situação do Retrô. É possível sim ainda se livrar do rebaixamento, mas no momento tá complicada a situação do Retrô no Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Foi muito bom, né? O fim de semana para o futebol pernambucano, exceção feita aí ao Retrô. Santa Cruz classificado para as oitavas da Série D, Central também se garantiu nas oitavas da Série D, o Náutico venceu, subiu uma posição, e o Náutico e o Sport, que apesar de se manter na última posição, como lanterna, né, mas ganha um ânimo, renova o ânimo, depois de conseguir a primeira vitória no Brasileirão, 1-0 em cima do Grêmio, lá em Porto Alegre. Muito obrigado mais uma vez a você. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, é muito importante a sua inscrição. Deixa o seu like, tá? O seu gostei, de graça, ninguém paga nada. É só você garantir lá para impulsionar o vídeo e mais gente assistir aqui ao nosso comentário. Valeu, forte abraço e até a próxima.